Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos de Cuidados de Saúde. O meu nome é Paula Iglesias e sou farmacêutica. A Estrada Nacional 2 do Conhecimento atribui 2 prémios. Um deles é a categoria dos trabalhos originais. E hoje vou justamente conversar com uma das autoras do trabalho vencedor, a Martinha Garcia, a quem dou desde já os meus parabéns pelo prémio que recebeu. Obrigada. Qual é que é o título do trabalho vencedor? É um título complexo, é Mapeamento de Excipientes. Pode parecer uma coisa esquisita, mas o título é mesmo Mapeamento de Excipientes de Medicamentos. E quem são os coautores deste trabalho, deste projeto? Bem, em termos de póster, o póster tem 2 coautores, que sou eu e a Margarida Sousa, que é a colega, e a Sara, que foi ela que teve e coordenou todo o projeto. O póster é o resumo de um projeto e de um trabalho que foi elaborado no último ano e meio. E em que é que consistiu esse trabalho que realizaram? Okay. O trabalho consiste no levantamento desde uma fonte segura, que é o RCM do medicamento que lhe dá aprovação, não é? E consiste no mapeamento de todos os excipientes que constituem o medicamento, independentemente da marca. Nós começamos por fazer o levantamento de todos os medicamentos dentro da... Eu sou farmacêutica, não lhe disse, mas sou farmacêutica no Hospital Central do Funchal, a farmácia do Hospital Central do Funchal, que é o Cesarram, não é? O Hospital Central pertence ao grupo Cesarram, ao Serviço Regional de Saúde, e que a farmácia abastece toda a região, desde os hospitais aos centros de saúde também. Temos cuidados continuados, cuidados paliativos, portanto temos todas as valências, não é? E o nosso serviço de imunoalergologia começou a nos pedir informação, especialmente durante o período de vacinação Covid. O grande problema começou mesmo aí. Já vinha atrás, mas era mais esporádico. Agora começou mesmo. As questões começaram muito entre os polissorbatos e o polietileno glicol. Porquê? Os PEG, porquê? Por causa das alergias às vacinas do Covid. E a necessidade de saber ou não se os doentes eram ou não alérgicos ao Covid. E então o que é que nós fizemos? E esses excipientes, não é? Ok, começamos na altura a mapear dentro de todos os nossos medicamentos tudo o que era... Do formulário. Do formulário do Cesarram. Que o formulário do Cesarram é constituído sobre o Formulário Nacional de Medicamentos, portanto também não é nada fora, não temos os medicamentos todos, não é? E começamos a ver começamos a mapear numa folha de Excel, portanto numa base de Excel, e por uma questão de logística separamos em três áreas: comprimidos, cápsulas, e a outra injetáveis, e outra tudo aquilo que não era nem comprimidos, que chamamos outros, portanto tudo o que não é outras formas, portanto tudo aquilo que não é nem comprimidos nem injetáveis, e começamos a mapear tudo o que, dentro daquilo que nós tínhamos, tudo aquilo que constituíam esses medicamentos, em termos de excipientes. Hoje Quando já tem... se programou isto inicialmente, a primeira coisa que eu vi é que eu lembrei-me que além disto também havia a lactose, que também há muita gente que é intolerante. E lembrei-me que há outras coisas que também às vezes pode criar problemas. E então o que é que fizemos? Criamos mais uma coluna e acabamos por decidir, portanto a equipa acabou por decidir criar mais uma coluna onde se meteu mesmo todos os excipientes. Não só aqueles 2 ou 3 que estavam inicialmente alinhados, mas metemos todos. E porquê? Porque de uma assentada, como íamos fazer um trabalho gigantesco, acabamos por mapear todos os medicamentos. Todos os excipientes. E o que é que fiz? E mapeamos também os medicamentos. Porquê? Porque acabamos por ir, como não adquirimos sempre a mesma marca, porque claro, por causa da contratação pública, não é? Hoje temos uma marca, amanhã temos outra. Acabamos por ir ao Infomed, às bases nacionais do Infomed, e vimos todas as apresentações. Por isso é que mapeamos também mesmo os próprios medicamentos e tiramos todos os que tinham com o mesmo princípio ativo, e acabamos por mapear os medicamentos todos. E isso vem-nos dar outra resposta, de uma assentada, que é: nós não só sabemos os doentes que são alérgicos ao PEG, ao polissorbato e à lactose, se houver um azar qualquer, os outros todos também, mas também sabemos qual é a forma farmacêutica ou qual é o medicamento que poderemos dar
que não tem Substitua. nenhum daqueles que substitua aquele sem ter que mudar de princípio a E já respondeu a mais duas questões que eu lhe ia colocar. Eu só não respondi ainda a uma questão, é que este trabalho, o póster, é como lhe digo, foi destas pessoas, mas o trabalho envolve todo o serviço farmacêutico do César Ramos, todos os farmacêuticos, são 30, que fique claro, e envolveu também colegas que estiveram a estagiar connosco. Portanto, nomeadamente alunos do mestrado integrado, aqueles alunos que fazem os estágios de verão, portanto, das várias associações, portanto, Lisboa, Porto, Coimbra, Faro também, a Faculdade de Faro. Portanto, nós temos alunos de vários que nos ajudaram neste trabalho. E foi um trabalho extraordinário e de uma utilidade enorme, não só para a vossa prática clínica, no Funchal, Sim. na Madeira e todos os doentes a quem dão resposta, mas também, eu diria, de âmbito nacional. O que é que já pensaram nesse sentido para que todos possamos Sim. beneficiar dessa base de dados que construíram com os recipientes? Esta base não está concluída, isto é uma base em construção. Até porque cada vez que entra um medicamento novo, no formulário nós temos que atualizar, mas também cada vez que entra um medicamento novo a nível nacional, portanto, desde que seja um genérico daqueles que nós temos também que o atualizar, ok? Da mesma maneira quando sai... Ou de outra marca, claro. Sim. Isto envolve uma gestão de recursos bastante grande. Nós deparamos agora com algumas dificuldades, como é que vamos manter atualizadas as fontes, é uma questão, porque temos de estar constantemente em cima da base. Nós percebemos o impacto que isto tem, aliás, vou-lhe dizer que isto foi apresentado no dia 16 de setembro, inserido no programa do terceiro congresso, do 5º congresso da Comissão de Gestão de Risco Local do César Ramos, no programa de segurança. Portanto, isto é uma segurança, porque isto garante a segurança e a acessibilidade. Nós vemos segurança e acessibilidade, não corre riscos e garante o acesso ao medicamento. E toda a gente queria a base na hora. Eu vou-lhe dizer que a nossa imunoalergologista que nos desafiou com a questão dos polisorbatos não sabia que tínhamos criado uma coisa tão grande e ficou atordoada e já queria levar em mão o Excel para a Sociedade Portuguesa de Imunoalergologia, que nós temos logo que não, porque esse trabalho precisa de ser revisto e validado. E validado, claro, validado. E até porque eu também o queria primeiro partilhar a nível nacional com os parceiros, com a classe, porque acho que é diferente, é um olhar diferente e precisava, antes de saltar, que saltasse por uma via farmacêutica, não por outro, por outro canal que não fôssemos nós. Claro. Olha, Martinha, e como é que descreveria a sua experiência de participar na Estrada Nacional 2, apresentando este projeto extraordinário que levaram a cabo na Madeira? Eu fiquei bastante contente. Não estava à espera de receber o prémio. Nós, quando fizemos isto, foi mesmo numa ótica que percebemos o impacto que isto tinha. Sabíamos que não havia nenhuma base, não havia nada com isto no mercado. Por isso é que nós partimos na altura, por sermos mesmo nós próprios a investir nisto para dar resposta. Internamente nós não temos também capacidade de desenvolver uma aplicação, apesar de termos um serviço de informática com desenvolvimento interno, não temos capacidade de o fazer, porque isto implica uma atualização constante e até mesmo da parte da farmácia. Não temos recursos suficientes para manter isto sempre atualizado. É difícil. De qualquer maneira, acho que foi um prazer participar nisto. Eu sinto-me honrada pelo prémio, vou-lhe dizer mesmo. E todo o meu serviço sente-se honrado por isto. Ninguém estava à espera, nós nunca esperamos uma coisa destas. Quisemos apenas partilhar e dar a saber aquilo que fazemos, aquilo que de bom achamos que fazemos, e da mesma maneira que quando estamos na ótica de utilizadores também aprendemos com os outros aquilo que os outros fazem de bom, e nós inclusive discutimos, nós não somos melhores que ninguém, nós apenas partilhamos aquilo que fazemos e também recebemos com muito bom gosto aquilo que os outros fazem. Porque eu acho que só assim é que poderemos evoluir como profissionais e também como sociedade. A sociedade farmacêutica, neste caso. Olha, e qual é a última pergunta? Qual é o próximo passo? Agora que fizeram esta base de dados o próximo passo será ver dos recipientes, qual é o próximo passo? Como é que vamos dar o salto para disponibilizar isto? Esse será mesmo o desafio. Sim, o desafio. Porque o desafio que foi sendo lançado ao longo da estrada e pelos outros colegas é que como é que isto pode ir para todos, como é que todos podem ter acesso a isto.
Isto é uma coisa muito simples e eu acho que não é assim muito complexo em termos informáticos. Desenvolver uma aplicação, não vejo essa dificuldade, até porque já estive envolvida com o meu serviço de desenvolvimento a nível de informática e eles próprios sabem disso, não é difícil fazer isso. A dificuldade está em termos sempre isto atualizado e garantido e depois partilhar isto, porque uma folha de Excel rapidamente vai ao ar. Nós podemos fazer, mas cada vez que atualizamos, ter que mandar para os outros é difícil. Claro, e que seja a base. Não, e isto é uma base que dá não só para os hospitais. Claro. É que isto não é só para o hospital. Cuidado. Claro, para a farmácia esta base é válida para os privados, para os clínicos, para todos, desde clínicos, qualquer especialidade. Isto foi desenhado para, numa ótica de serviço farmacêutico, para a parte do centro de informação e produção para a alergologia, mas isto encaixa na medicina, na ortopedia, encaixa para qualquer médico que desde que saiba se o doente é ou não alérgico pode ter necessidade de recorrer a ela noutra dimensão e para todos os que prescrevem, para todos os que dispensam, para todos os que fazem consulta de revisão da medicação, até para o enfermeiro saber se claro, porque às vezes o doente pode passar outros filtros no ciclo do medicamento, claro. Exatamente. Muito bem, muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho que fizeram, parabéns pelo prémio e não perca o próximo episódio do podcast da nossa sociedade. Até breve, até lá, fique bem.